A carne branca é preferência no cardápio de milhares de brasileiros. Tem gente que se alimenta de peixe 2, 3 vezes por semana, mas tem também aquelas pessoas que confessam, até gostam, mas não comem com frequência por causa do preço. Ingerir peixe é saudável, todo mundo sabe, mas você saberia dizer quais são as propriedades nutricionais? A piscicultura brasileira cresce a cada ano, assim como a produção de tilápias. Fique ligado, o meio ambiente por inteiro está no ar. Piscicultura é a atividade promissora com maior potencial de crescimento no país. A produção primária no ano passado foi de 4,7 bilhões de reais e gerou mais de 1 milhão de empregos em todo o país. O Brasil ele tem vantagens competitivas e comparativas em relação aos outros países. Então a gente tem um grande potencial pelos recursos hídricos que nós temos, pelas condições climáticas e exatamente pela produção dos insumos. Nós somos extremamente competitivos na produção de insumos, tanto que nós estamos na frente em algumas proteínas. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe-BR, revela que o Brasil produziu no ano passado mais de 300 mil toneladas de peixes. O número é significante, mas longe da capacidade brasileira. Segundo a Peixe-BR, é preciso investir em pesquisas para aumentar a produtividade, estreitar a relação entre os produtores e a indústria. O pescado é de longe a proteína animal mais produzida no planeta. No ano passado foram 172 milhões de toneladas, muito acima que a carne suína, por exemplo, que aparece em segundo lugar, responsável por 120 milhões de toneladas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tilápia. Ela representa mais de 50% da piscicultura brasileira. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo. O terceiro produtor é o Egito, com 800 mil toneladas, e eu sempre brinco, nós não podemos perder para o Egito, que praticamente só tem o Rio Nilo e o resto de areia. E nós, com todos esses recursos hídricos e principalmente a disponibilidade de grãos, com certeza nos próximos anos, 3, 5 anos, a gente deve alcançar essa meta. A Indonésia é a segunda colocada e a China lidera o mercado mundial. O Brasil produziu no ano passado 357 mil toneladas de tilápia, ainda segundo o levantamento da Peixe-BR. É um peixe que tem uma aclimatação de, vamos dizer assim, do Rio Grande do Norte a Rio Grande do Sul, ou seja, mesmo nos ambientes frios nós temos espécies que se adaptam da própria tilápia, ou seja, variedades que foram melhoradas para se adaptar a um ambiente mais frio. Francisco explica que praticamente toda a produção é para atender a demanda nacional, pouco se exporta. A pesquisa feita pela Peixe-BR mostra pela primeira vez os números da tilápia no Brasil e comprova, é um grande negócio. A espécie está presente em 140 países, seja no consumo ou na produção. O seu filé, ele tem um sabor muito próximo de um sabor inerte, ou seja, ele não tem um sabor marcante. Qual que é a vantagem disso? Qualquer culinária, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do Brasil, a hora que você coloca o tempero local, ela absorve aquele tempero local. Então ela é agradável ao paladar de qualquer região. Você vai na região norte, na região nordeste, você coloca o tempero local, o peixe fica fantástico. Vai na região sul, coloca o tempero da região sul, o peixe fica bom. Essa é a sua grande característica. A tilápia entrou na vida do seu Luiz já faz algum tempo. Hoje, com 81 anos, ele sabe muito bem que produzir peixes é a atividade preferida dele. Estamos em Planaltina, a 50 quilômetros da área central de Brasília. A propriedade do seu Luiz tem 11 hectares, entre bananeiras, árvores nativas e algumas galinhas. O destaque é para os tanques de tilápia. Quais são os cuidados que a tilápia exige? A tilápia, de 10 em 10 dias, tem que esvaziar esse tanque, trocar essa água, E sempre qualquer problema que tiver, jogar o calcito, entendeu? E a alimentação também tem que ter cuidado. Os peixes, ainda filhotes, se alimentam 3 vezes por dia.
6 meses depois, as tilápias atingem o peso e tamanho ideal para a venda, cerca de 1 quilo. Seu Luiz compra 40 sacos de ração por mês. Quanto custa cada saco? Eu compro na fábrica 48, aqui é R$68. Os peixes são vendidos vivos em feiras da cidade. O quilo da tilápia do seu Luiz custa R$10. Você se sente feliz criando peixe? Sinto. É melhor, entendeu? É bem melhor do que mexer com outras atividades aí, porque tá tudo. Né? Então, os peixes eu me sinto bem. No próximo bloco, o jornalista Adilson Mastelari vai mostrar as dificuldades que põem em risco o negócio de produzir peixes, além dos impactos ambientais da piscicultura. A gente volta já. Na reportagem anterior, nós vimos como anda a piscicultura aqui no país, que concentra 12% da água doce do planeta. Embora as condições sejam bastante favoráveis em praticamente todo o território brasileiro e a piscicultura crescido 8% de 2016 para 2017, nem sempre a maré esteve para peixe para muitos criadores. Foi assim com boa parte dos produtores do Distrito Federal. Nem todos que mergulharam nessa atividade, na mira de um grande negócio, conseguiram respirar e seguir adiante. Seu Oscar Caetano resistiu às dificuldades que foram surgindo. Ele começou a criar tilápias em 2015. Tinha 3 tanques. Chegou a tirar 5 toneladas de peixes. Mas um ano depois, o que parecia ser promissor foi por água abaixo. A escassez da água veio e não tivemos tanto prejuízo porque não colocamos peixe nesse período. Hoje, apenas um dos tanques tem água em quantidade muito aquém para as necessidades de uma chácara de 80 mil metros quadrados. E foi preciso revestir o reservatório com uma lona para que esse bem tão precioso não fosse absorvido pelo solo. A partir de 2016, a escassez de água só foi piorando, o que complicou e muito a vida de vários produtores rurais aqui da região de Braslândia, no Distrito Federal. Esse local que eu estou, por exemplo, já foi um tanque para a criação de tilápias. A água aqui chegava a 2 metros de profundidade. Hoje a situação é essa: um tanque vazio, muito mato, terra seca, o solo chega a estar até rachado. Se a gente observar direito, vai lembrar até de uma paisagem de sertão do Nordeste. Naquela época, foi uma decisão muito difícil para o seu Oscar parar de criar peixes. Deixamos de ganhar, né? Foi mais uma atividade que tinha uma rentabilidade até boa na propriedade e deixou de existir. O senhor gostava dessa atividade? Sim, é divertido, né? Você recebia os amigos, filhos, vinha, né? Pescava, levava, né? E além do rendimento que a gente também tinha, né? No começo era rentável? Sim, sempre foi. Quando tinha água, vale a pena criar peixe. E se voltasse a ter água aqui à vontade? Com certeza voltaria a criar novamente. E como ex-criador de peixe e ex-servidor público iria sobreviver apenas com aposentadoria? O jeito foi apelar para as culturas da terra. Sem a piscicultura, sobraram as goiabas e aqui nesta propriedade são 400 pés. Só que a produção dessa fruta também deixa a desejar por causa da escassez de água. Seu Oscar, eu estou vendo aqui na sua mão que o senhor tem algumas goiabas aí. Se tivesse água, elas seriam bem maiores do que essas? Sim, com certeza. A goiaba é uma fruta que depende muito da água. Se fosse um período chuvoso, essa fruta aqui que está na minha mão, com certeza ela estaria o dobro, que é o tamanho, né, normal para o mercado. Seu Oscar ainda arrendou metade da chácara para verdureiros, que também precisam da água e utilizam a pouca quantidade existente com moderação, economizando mesmo. Se a escassez continuar, o pequeno produtor pensa em deixar a vida rural. Do jeito que está muito complicado o produtor permanecer na área agrícola.
aqui no DF. No ano de 2017... Para a Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe-BR, casos como o do seu Francisco são pontuais. A escassez de água não é o que mais dificulta a produção de peixes em cativeiro, até porque o criador precisa conhecer onde vai abrir seus tanques, saber se ali existe disponibilidade de água de qualidade para esse fim. O presidente executivo da Peixe-BR vê nos licenciamentos ambientais os principais entraves para o crescimento da piscicultura no Brasil. Depois da Lei Complementar 140, o governo federal, ou seja, o IBAMA, transferiu para os estados as responsabilidades sobre grande parte dos licenciamentos, inclusive o licenciamento da piscicultura. Só que os estados não estavam preparados para receber isso. E o que aconteceu? Alguns estados fizeram leis que não são aplicáveis, alguns outros estados não fizeram lei nenhuma e não sabem o que fazer. Então nós estamos nesse momento, no momento de transição, no momento de regulação. O que nós queremos nesse momento são regras claras e principalmente celeridade nas análises dos processos. No estado de São Paulo, o governador assina um decreto onde o órgão ambiental tem período estipulado para fazer a resposta à sua solicitação de licenciamento. Essa é uma das demandas. A outra demanda que nós estamos negociando com os estados é o sistema de licenciamento autodeclaratório, ou seja, o órgão estadual estabelece um protocolo de licenciamento, estabelece as regras e o produtor entra no seu sistema, da mesma forma que é feito hoje o cadastro ambiental rural, da mesma forma que é feito hoje a declaração de imposto de renda, ou seja, o produtor vai ser responsável pelas suas informações. Já a professora da Universidade de Brasília, especialista em piscicultura, não vê o licenciamento ambiental como obstáculo aos interessados em criar peixes em tanques para comercialização. Tiveram vários avanços em relação à gestão ambiental das pisciculturas e muitos dos estados, dependendo do sistema de produção, quando ele é de pequeno impacto e dependendo da espécie, você consegue inclusive online essas licenças. Então não considero que seja ainda o maior problema, não. Então, a piscicultura tem no piscicultor hoje em dia um mantenedor de qualidade de água, como foi dito, e todos os cuidados são tomados para que você não afete essa qualidade de água, não tem escapes, por exemplo, de espécies que não são nativas. Então, todos os cuidados que têm que ser necessários da parte ambiental, eles são tomados, mas os estados têm sido relativamente ágeis na liberação dessas licenças. E como fica a questão do impacto ambiental da piscicultura? Afinal, toda atividade econômica, em maior ou menor grau, provoca interferências na área onde é desenvolvida. O mais importante é manter a qualidade da água e esses cuidados, um técnico em piscicultura, um engenheiro de piscicultura, ele vai saber orientar o produtor e fazer o controle ou monitoramento adequado. E diante do cenário favorável aqui no país para quem quer desenvolver essa atividade, a professora da UNB e o presidente executivo da Peixe-BR deixam importantes recados. A atividade de piscicultura, ela é um cultivo, ou seja, a pessoa cria o peixe e faz tudo absolutamente controlado, visando o mercado, a espécie que ela tem, sabe que vai ter mais procura, sabe que vai ser bem consumida e ela também visa, óbvio, o lucro, né? Então ela tem que administrar, ela tem que fazer uma gestão da sua propriedade, se instalar no local apropriado, onde a água não falte. E é bom sempre lembrar que o piscicultor, ele é um mantenedor de qualidade de água. Se a qualidade de água não estiver boa, ele não consegue se manter. É muito mais sustentável você criar o peixe do que você entrar nos rios com grandes redes e tirar uma grande quantidade da nossa biodiversidade. Hoje, inclusive, o IBAMA tem uma portaria que uma série de espécies hoje já estão em risco de extinção exatamente em função da pesca predatória. Porque normalmente onde se pesca, região norte, no Pará e região amazônica, muitas vezes a fiscalização não é adequada pelas postas distâncias geográficas, né? E isso pode levar a algum tipo de desequilíbrio ambiental. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai mostrar como anda o consumo de peixes no Brasil e por que esse alimento é tão importante em nossa dieta.
Falar de piscicultura no Brasil é ter otimismo para aumentar a produtividade e enfrentar alguns desafios. A atividade vem se destacando nos últimos anos. A piscicultura brasileira cresceu 8% no ano passado. Esse avanço é comandado pela região sul do país. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina produziram juntos mais de 178 mil toneladas de peixe cultivado. Paraná lidera o ranking, com folga, 112 mil toneladas. É o maior produtor nacional. O Paraná é um termômetro para todos nós. Por quê? Porque eles estão mostrando uma receita, que é exatamente o trabalho coletivo, o trabalho associativismo, através de cooperativas. Então, existem algumas cooperativas que estão tendo uma produção significativa, que já tinham expertise em outras produção de proteína e que entraram na aquicultura e está dando uma condições favoráveis a esses produtores e o resultado na produção, liderando hoje como o estado com maior produção em pescado de aquicultura. A região sul está em crescimento acelerado. Só no ano passado a piscicultura avançou 17%. Apesar dos números significativos, segundo o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, o Brasil tem potencial de dobrar e até triplicar a produção. A questão de cessão de águas da União, o que é isso? É a utilização dos lagos das hidrelétricas para a produção de peixes em gaiolas. Hoje nós produzimos muito pouco, mas atualmente, através da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que funciona aqui em Brasília, existem solicitações de produtores brasileiros para uma produção de 3 milhões de toneladas. Ou seja, quando você fala assim, quanto que nós podemos crescer, nós podemos sair de uma produção que foi o ano passado de 690 mil toneladas para uma produção de 3 milhões de toneladas, aguardando apenas a liberação por parte do governo federal, especificamente da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca. Para esse salto se tornar realidade, não podemos esquecer da ração de qualidade e novas tecnologias que possam garantir ao produtor boa renda e ao pescado um preço mais acessível. Falando nisso, quem come peixe sabe. Ele é mais caro que a proteína bovina, o frango e a carne de porco. Não é por acaso que hoje o maior consumo de proteína do país é frango. E tem muito a ver com o preço, né? Ele superou, inclusive, uma cultura centenária de carne bovina. O frango conseguiu superar a carne bovina. Então, só que as características da produção nos permite ser eficiente nisso aí. Só que há necessidade dessa parceria do setor produtivo, do governo, e que o governo também possa priorizar isso dentro da sua situação. Resultado, o consumo de peixes do brasileiro está abaixo da média mundial, que é de cerca de 20 quilos por habitante ao ano. Consumimos metade disso. O pescado ele tem uma característica de mercado chamada elasticidade. Ou seja, se você tem um preço elevado, você tem é restrito o número de pessoas que vão ter acesso. Se você amplia isso aí, aumenta o acesso, né? Então, nós precisamos buscar eficiência. Esse é o grande desafio. O Brasil ainda não precisa buscar a competitividade do pescado. Ele não tem essa competitividade. Tanto que nós estamos pagando hoje uma conta de 1,3 bilhões de dólares na balança comercial por ano de pescado, né? Muito na questão da competitividade. Nesta feira, em Brasília, encontramos uma peixaria movimentada. Deu vontade de comprar peixe? Aqui é o lugar. Qual é o peixe mais vendido? Pescada amarela. Mais vendido. Que de água salgada, né? Ótimo para moqueca, para molho. Não tem espinha. Para algumas pessoas, enfrentar fila para comprar peixe é raro. Porque o preço do peixe é bem salgado, né? Então a gente tem que fazer as contas para ver se cabe no orçamento. Com qual frequência você come peixe? Uma vez por semana. Você acha razoável esse número? Acha pouco? Eu acho pouco, porque eu gosto de peixe, né? Mas o preço, né? Caro. Qualidade também, a gente não tem tanta qualidade aqui, né? Em Brasília, já que não tem mar, né? E se na feira o consumidor reclama do preço do pescado, nos restaurantes encontramos muita gente que na hora de almoçar escolhe o peixe. Eu vejo como uma comida leve e saudável. Aqui em Brasília, a gente acha que assim, a oferta talvez não seja tão grande e os preços também assim, não tão convidativos.
e isso faz com que a gente consuma um pouco menos do que o desejado. Acaba sendo uma alternativa melhor do que a carne de vaca, carne de porco. Pelo menos é mais agradável para mim, eu gosto mais de peixe. É cada prato elaborado que a boca fica cheia d'água. Peixe, de tudo que é jeito, é sabor e saúde no prato. O peixe ele é rico em proteína de alto valor biológico, né? O que significa isso? São proteínas que fornecem aminoácidos suficientes para o organismo, tá? Além disso, ele é rico numa gordura boa, é uma gordura poliinsaturada, que tem ação nas doenças cardiovasculares e diabetes e pressão alta, por exemplo. E também ela é rica em cálcio, magnésio e potássio. A nutricionista explica que o consumo ideal de peixe é de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos 100 gramas por vez. É mais ou menos o tamanho de um peixe, assim, um filé, né? Que corresponde mais ou menos à palma de uma mão. Um peixe é uma fonte de proteína e de gorduras, é legal associar um pouco de carboidratos, dependendo da estratégia de cada um. Aqui eu escolhi basicamente a cenoura cozida, mas pode ser associado com um purê de batatas, umas batatas assadas ou um arroz integral, um feijão até. Fica gostoso e complementa o prato. O Meio Ambiente por Inteiro também perguntou à nutricionista qual a dica na hora de escolher o peixe. Existem alguns peixes que têm mais gordura saturada, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses peixes. E tem outros peixes que têm muita contaminação por mercúrio. Então o ideal seria escolher peixes de boa procedência, né? De boa origem. Os peixes mais indicados, né, são o salmão criado livre, robalo, tilápia, atum, sardinha, não tem problema, né? E evitar alguns peixes tipo panga, que é um peixe que se alimenta de resíduos ruins do ambiente. Os pratos apetitosos, preparados na hora, são do restaurante da Maria Luísa. Ela lembra que o primeiro empreendimento veio há 14 anos. Tinha só 5 mesas. Hoje são 13 restaurantes no Distrito Federal e 1 no Rio de Janeiro. Cresceu muito o consumo da tilápia porque o governo deu incentivo, os pequenos produtores viram que era um bom negócio criar tilápia ou alguns outros peixes. Então cresceu muito a piscicultura e com isso cresceu muito a venda de peixe, a conscientização, a coisa fit do momento, né? Todo mundo quer ser saudável. Isso tudo ajudou muito a gente hoje tem uma venda bem maior, muitas vezes maior do que quando a gente começou. Os 13 restaurantes do DF vendem mais de 70 mil pratos por mês. São 13 toneladas de peixe fresco. Aqui, a rainha é a tilápia, a campeã de vendas. A gente prepara como moqueca, a milanesa, a parmegiana, grelhado com molhos, a belle meunière, que é feito com manteiga, de várias formas. A empresária apostou tudo no negócio. E olha que naquela época a piscicultura brasileira era muito mais tímida. Hoje, Maria Luísa não tem dúvida, peixe no prato pode ser um grande empreendimento, principalmente se tiver criatividade. Tudo dá certo, na minha opinião, se tiver um diferencial. Eu acho que se uma pessoa conseguir abrir um restaurante de peixe com diferencial, porque normalmente as pessoas fazem cópia. Ah, tá dando certo, vou abrir um parecido. Aí não dá certo, né? Porque nada de cópia dá certo. Então, se tiver um diferencial, eu acredito que sim. Você tem muitas pessoas que gostam de peixe, carência de restaurante de peixe, mas de boa qualidade. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!